Olá, tudo bem com você? Estamos novamente no nosso programa Sintonia com a Alma. Um tempo para refletir, para a gente escutar uma música e estar conectado para ouvir a palavra de Deus. Palavra esta que nos motiva, que nos ampara, palavra que ilumina os nossos caminhos. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para, nesse momento, estarmos juntos nesse momento de comunhão, momento para reflexão, para que o seu dia se torne mais especial e desafiador. Ouvimos o primeiro hino cantado aqui por um grupo de amigos, irmãos e irmãs do nosso coro da Paróquia dos Apóstolos, na regência do Rafael, já um velho conhecido no nosso programa, e hoje contamos então com a presença de alguns irmãos e irmãs que estão alegrando o nosso coração. E esse hino nos lembrou de que somos chamados para louvar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder, o nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E agora eu quero convidá-los também para cantar juntos um hino bem conhecido, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos ouvir esse hino e se você conhece, cante junto, afinal, somos chamados por Jesus a buscar, em primeiro lugar, aquele que é o nosso Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Cantemos, louvemos nosso Deus, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Setembro, o 9º mês de 2024. Nós também o conhecemos como Setembro Amarelo. Um mês que nós, como sociedade, somos chamados para refletir sobre algo extremamente delicado, sobre um tema que nos preocupa e, ao mesmo tempo, ele é um tabu, porque pouco se fala. Aliás, muitas pessoas entendem que se falar muito sobre o tema suicídio, isso possa gerar um contágio coletivo. Porém, hoje, os estudiosos dizem que a falta de informação é que leva ao aumento de número de casos. E quanto mais as pessoas terem conhecimento sobre como lidar, como enfrentar, como encarar a realidade do suicídio, na verdade, as pessoas estão prevenindo
a si mesmo e cuidando também de outros que sinalizam alguma possibilidade de tirar a vida. De qualquer forma, é um tema que nós precisamos refletir. E eu aqui quero trazer uma reflexão a partir das Sagradas Escrituras, porque ele é um tema complexo, ele é amplo, ele é um tema que envolve conhecimentos psíquicos, conhecimentos da natureza humana, ele envolve a psique, ele envolve doenças somáticas, enfim, é algo que a gente se pergunta, por que alguém chega ao ponto de tirar a sua própria vida? O que leva? Que as estatísticas mostram que em nosso país, 32 pessoas tiram a vida diariamente. Sim, 32 pessoas. Isso a cada 45 minutos alguém está tirando a sua própria vida. É uma estatística triste, profundamente trágica, que de alguma forma precisa nos comover para a gente perceber essa realidade. E as causas são muitas, meus queridos. As causas são variadas. E não cabe a nós, nem a mim, nem a você, julgar uma pessoa que chega a essa decisão tão trágica de tirar a sua própria vida. Na verdade, nós não podemos ter esse papel de julgamento. Precisamos ter um papel de acolhimento. Um papel de que, se percebermos sinais, podemos ajudar. Ou então encaminhar para essa busca de ajuda. Talvez um acompanhamento psiquiátrico, talvez uma terapia, talvez pessoas próximas, amigas, estarem ali acolhendo a dor, ajudando a pessoa a lidar com a sua própria dificuldade de enfrentar situações que são difíceis. De qualquer forma, é um exercício que eu e você precisamos estar atento para esta realidade. Não dá mais para fechar os olhos, não dá mais para dizer que isso não faz parte da nossa realidade, ou que isso não possa acontecer. É uma realidade e por isso é importante a gente falar sobre ela, refletir e assim também buscar orientação na palavra de Deus. Antes de ler o texto bíblico que eu quero compartilhar, o número 188, que é o Centro da Valorização pela Vida, é um trabalho muito interessante que eu quero indicar para você, se você perceber que pessoas precisam de ajuda. Ligue para esse número e pessoas estarão lá dispostas para ouvir, aconselhar, pessoas que foram preparadas, pessoas que tiveram formação para isso. Uma escuta solidária, uma escuta que pode acolher. Também a comunidade cristã, claro. A nossa igreja, a nossa comunidade também precisa ser espaço para a escuta, espaço para a acolhida de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão passando por momentos difíceis. E aí eu lembro do apóstolo Paulo, lembro da história do apóstolo Paulo. Aliás, a história do apóstolo Paulo é extremamente rica. Esse homem que um dia foi um perseguidor dos cristãos, que passou por uma profunda mudança, uma conversão de mente, de vida, ele se tornou grande missionário. Mas a sua missão não foi lá muito fácil, não. Ele passou por situações extremamente difíceis, passou por perseguição, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi açoitado, ele passou por fome, enfim, várias tribulações. E ele fala um pouco dessas experiências. E é isso que eu quero compartilhar com você a partir de um texto de 2 Coríntios, que Paulo nos relata nesta carta que ele escreve após um tempo em que ele ficou preso por 2 anos na cidade de Éfeso. E ele diz lá no versículo 8 do primeiro capítulo de 2 Coríntios, ouça bem, ele diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ao ponto de perdermos
a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscitou os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo. Aqui Paulo usa a primeira pessoa no plural, né? Ele fala, passamos, sofremos, nossa, mas na verdade ele está se referindo a si mesmo. Isso é uma forma literária que Paulo usa para falar de si. É um jeito talvez humilde em que ele não quer colocar o seu eu, prevalecendo o seu eu, mas ele está falando da sua experiência. Ele está dizendo, olha, eu passei por tribulação, eu passei por um momento na minha vida em que eu vi a morte, a sombra da morte, como o salmista diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Paulo experimentou algo parecido. Ele viu a morte chegando. Ele diz que ele já não tinha mais capacidade de suportar tanta dor. E quando Paulo fala de tribulação aqui, meus queridos, ele está usando um termo que no grego significa como se ele estivesse sendo esmagado, triturado, como se os seus ossos perdessem a capacidade de se manter em pé. É isso que ele está expressando. A gente talvez não consegue dimensionar o sofrimento, a dor, a angústia, a aflição que esse homem passou. Mas ele está dizendo que isso foi tão forte que ele teve a percepção de que a morte estava ali e que ele não iria passar dessa. E que não teria perspectiva, ele não teria esperança de que sairia daquele lugar. Porém, ele passa, porém, ele experimenta, ele é livrado, ele é solto e ele consegue superar essa aflição. Ele consegue ultrapassar esses limites da sombra da morte. E ele vai dizendo no capítulo 4, no verso 8, ele diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Veja, olha como ele já muda um pouco a sua percepção, a sua forma de escrever. Ele diz, passamos por isso, fomos pressionados, fomos desesperados, fomos perseguidos, porém não desanimamos, porém não nos desesperamos e não nos percebemos abandonados. Ou seja, aqui está uma palavra de alguém que viveu uma experiência traumática, uma experiência profunda de dor, um sofrimento da alma e que agora consegue olhar para trás e perceber, foi difícil, não foi fácil, achei que não iria superar, porém não foi o desânimo, não foi o desespero, não foi o abandono que teve a última palavra, mas sim a esperança e o agir que provém de Deus. É alguém que olha para a sua dor e para aquele tempo de 2 anos em que ele passou lá na prisão por conta do seu anúncio, do seu testemunho corajoso, que ele anunciava o Evangelho, o reino de Deus, numa cultura extremamente idólatra, numa cultura imperialista, numa cultura onde não se permitia falar que Jesus era o único Senhor. Ele olha para essa experiência e diz, Deus me resgatou. Em Deus eu pude enxergar uma realidade que no primeiro momento parecia não real ou não existente. E aí a pergunta é, como Paulo supera isso? Como ele encontra esse Deus? Por que ele não permite que a morte o traga, que a morte o sucumbe? Como ele vivencia isso? Aí de novo eu volto para o primeiro capítulo 1
E ele, quando escreve essa carta, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola. Olha só, presta atenção, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Por que Paulo experimenta esse livramento e ele consegue enxergar no meio da dor a luz? Ele consegue ver a luz no final do túnel. Ele consegue ver saídas, porque ele percebe Deus como Pai de Jesus Cristo. Aqui está uma dimensão importante na fé, na relação que Paulo tinha com Deus. Ele via Deus como um Deus pessoal, o Pai de Jesus Cristo. Aquela relação que Jesus tinha com seu Pai, uma relação de intimidade, uma relação filial, uma relação em que ele podia entregar a sua vida, confiar os seus dias, confiar o seu sofrimento, confiar as suas tribulações, como Jesus passou. Jesus sofreu e passou por tribulações tremendas, ao ponto de ele chegar a orar e dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa dor, afasta de mim essa tribulação. Foi a oração de Jesus no Getsemane, pouco antes dele ser condenado e morto na cruz. Jesus também passa por uma sombra da morte. Jesus também passa por uma angústia que Lucas diz que até o seu suor se verte em sangue, ao ponto de experimentar uma profunda dor. E aí Paulo lembra, assim como Jesus disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Paulo, no meio do seu sofrimento, diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui está uma chave importante em meio à nossa dor, meus queridos. Quando passamos por tribulações, quando somos triturados, quando somos esmagados, e essa sensação que a gente tem, é a gente não esquecer de que não são as tribulações que têm a última palavra, mas é a relação filial de amor de um Deus que nos fortalece, que nos dá esperança, que nos dá ânimo, mesmo quando parece que as coisas não têm solução. Tem, a partir da fé, de um olhar que a gente exercita nessa comunhão filial com Deus. Esse é um exercício, isso é uma dimensão da fé que a gente precisa exercitar, que a gente precisa vivenciar. Isso não se aprende assim, não há uma receita. Se eu pudesse dar uma receita para você, eu daria, mas isso é uma coisa muito pessoal, é relacional. É o quanto você também se lança nesses braços do Pai. É o quanto você chama Deus de Abba, Abba. É o quanto você se entrega, é o quanto eu posso me entregar e confiar. Deus tem a mim como um filho, Deus tem a mim como uma filha, e eu sou amado, eu sou amada dEle. Sabe que muitas vezes as pessoas precisam realmente perceber e reconhecer que elas são amadas. Há tantas vozes que nos falam que nós não somos amados. Há tantas vozes que tentam nos culpar. Há tantas vozes que tentam nos triturar. Vozes do nosso coração, não são só vozes externas, não são só vozes dos nossos pais que lá no passado nos disseram coisas que até hoje guardamos, ou daquela pessoa que a gente confiou e nos decepcionou. Não, são as vozes muitas vezes que nós alimentamos em nós. Mas quando eu ouço a voz do Pai dizendo: tu és meu filho, tu és minha filha, eu te amo profundamente. Isso de alguma forma nos liberta do medo, nos liberta da angústia e nos dá esperança. Paulo experimenta isso. Paulo também diz que esse Deus é o Deus das misericórdias.
Lembro daquela palavra de Jeremias que diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã é como se Deus desse para você e para mim uma página branca e que a gente pode escrever a vida, a gente pode escrever cada momento único e amanhã Ele dará uma nova página e depois da manhã uma outra página e assim sucessivamente. A cada manhã Deus renova as misericórdias, Deus nos dá recomeços, Deus nos dá a possibilidade de enxergar realidades novas. Às vezes a gente se sente tão oprimido, a gente acha que não tem mais solução, a gente acha que não tem mais jeito, porque a gente está tão envolvido com um problema, seja um problema pessoal, de uma perda, seja um problema financeiro, e a gente diz, acabou, não tem solução, o que vai ser da minha vida? E de repente a gente lembra, cada manhã o Senhor renova as suas misericórdias. Cada dia é uma oportunidade de a gente se reinventar. Cada dia é uma oportunidade de a gente ressignificar. Cada dia a gente pode olhar para a situação e dizer, ok, você está aí, você está fazendo uma sombra, mas eu tenho possibilidade de sair. Eu tenho alternativas. Talvez não estou enxergando agora, talvez não estou entendendo agora, talvez não consigo ver essa possibilidade, mas eu creio naquele que pode me dar possibilidades e me surpreender com soluções e alternativas. Isso nos dá esperança. Isso faz perceber que as misericórdias de Deus são maiores que os nossos fracassos, que os nossos pecados. E aqui tem uma dimensão, meus queridos, de graça. De graça. É Deus quem renova, não sou eu, é Deus quem renova. É Deus quem decide dizer, Marcos, tem um novo dia para você. Marcos, estou te dando novas possibilidades. Marcos, estou te dando novos recomeços. Viva! Não fique preso. Não fique preso a uma tribulação. Não fique preso a umas amarras. Não fique preso àquilo que te quer te segurar e não permite você andar. De olhar para frente. Creia, a cada dia as minhas misericórdias foram renovadas para você. É isso que Paulo experimenta. É isso que a gente precisa experimentar. É isso que de alguma forma precisa nos mover e de olhar para a vida como graça, como dádiva. Não idealizar sem problemas uma vida que nós vamos não enfrentar conflitos. Não, Jesus mesmo nos alertou, no mundo vais passar por aflição. No mundo faz parte, meus queridos. Nós estamos aqui, nós vamos sofrer, nós vamos adoecer, nós vamos perder, nós vamos angustiar, nós vamos chorar, nós vamos nos espernear, nós vamos ficar nos perguntando, faz parte da condição humana. Mas ao mesmo tempo, é nessa vida que nós vamos experimentar liberdade, nós vamos experimentar graça, nós vamos experimentar salvação, nós vamos experimentar redenção, nós vamos experimentar um Deus que está conosco, nós vamos experimentar amor, nós vamos perdoar, nós vamos abraçar, nós vamos viver profundamente, e nós vamos viver uma felicidade, uma graça que não é isenta de problemas, mas é uma felicidade e graça cheia desse amor de Deus que dá significado à nossa existência. E a terceira coisa que Paulo compreende na sua caminhada é aquilo que eu li na primeira vez, no verso 9, que ele diz, para que Deus, que deu a possibilidade dele confiar na liberdade, na restauração, porque Deus ressuscita os mortos. Sim, Deus vai ressuscitar os mortos, essa é a nossa esperança, a morte não tem última palavra. Mas eu quero falar não da morte física, mas da morte que muitas vezes nós vivemos na nossa caminhada. A morte que a gente perde o ânimo de viver, a morte que a gente já muitas vezes diz, olha, eu não tenho mais vontade de viver, entreguei os pontos, não quero mais lutar. Não quero mais olhar para frente com esperança. Não quero mais persistir. Esse Deus ressuscita. Ele nos tira dessa situação de morte. Esse Deus nos diz o seguinte, eu posso em você
dar possibilidades de você viver cada dia de maneira em que você vai se surpreender, porque eu sou aquele que tem poder sobre a morte. Então, eu quero dizer para você, você que se sente abatido, você que anda desanimado, você que acha que não tem mais solução, você que talvez já pensou até dizer, olha, vou acabar a vida porque não tem mais jeito. Eu quero dizer, Deus tem possibilidade para você, Deus tem graça sobre você, Deus tem perdão sobre você, Deus tem possibilidade de dar para ti renovo, Deus te dá coragem, te dá ânimo, Ele te surpreende com isso. Eu quero dizer para você que acha que já se sente que não tem mais força nenhuma, há força. Basta olhar de uma maneira diferente daquela que você está acostumado a olhar para a vida. Olhe para Jesus, olhe para Deus, olhe para o seu coração, busque o sentido. Não assine a sentença de algo que você não tem controle, mas confie naquele que tem nas tuas mãos a vida. Viktor Frankl, que passou pelo campo de concentração, que é uma situação tão análoga com o que Paulo passou, muito pior, ele disse que se a gente não pode mudar as circunstâncias à nossa volta, a gente pode se transformar. A gente pode passar por uma transformação. E aí, como cristãos, a gente pode dizer que essa transformação é Deus quem nos dá a possibilidade de enxergar. E é isso que Paulo pode olhar para trás e dizer, eu passei, eu sofri, eu fui triturado, eu fui perseguido, eu fui injustamente condenado, mas Deus restaurou a minha vida. Nesse mês de Setembro Amarelo, nós precisamos de alguma forma também proclamar isso, dizer isso, ou em palavras, ou em gestos de acolhimento, para as pessoas dizer, há esperança. Há em Deus possibilidade de ressignificar, de renovar. Há ajuda, busque em pessoas, busque em profissionais, busque acompanhamento. Deus age de muitas formas, meus queridos. Deus age através da medicina, Deus age através de medicamentos, Deus age através de pessoas. O poder de Deus não se limita de um jeito. Há muitos jeitos para Deus agir. A gente é que precisa enxergar a mão dele nesse cuidado. E ele nos criou para viver em plenitude, em graça, sabendo que vamos passar por aflições, vamos ser atribulados, mas elas não têm a última palavra. É Deus que diz, eu renovo as minhas misericórdias todos os dias. Confie, a cada dia eu estou com você. Ressignifica a vida. E é isso que eu quero desejar para você, que não se deixe abater, não desanime, não perca a fé, não perca a esperança. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você pode se sentir assim. Você talvez esteja enxergando que está sozinha, que ninguém está ao seu lado. Mas Deus está. O Espírito Santo está. O Paráclitos está ali. É o Deus de toda consolação. E você vai olhar um pouco mais para frente, quando passar por isso, você vai olhar para essa experiência e vai dizer, louvado seja Deus. Porque eu cresci, amadureci, aprendi e hoje eu posso ajudar outras pessoas. Aquilo que me afligia, hoje eu posso ser um abraço para aqueles que estão aflitos. Aquilo que me tirava a alegria de viver, hoje eu posso ajudar as pessoas a encontrar alegria. É isso que Paulo diz. Toda a tribulação que a gente passa, para que de alguma forma a gente ajude outras pessoas a lidar com elas. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça, que a gente possa ser ouvidos, escuta solidária para as pessoas, que a gente seja
aqueles que vão acolher e dizer: ânimo, tenha fé, eu estou contigo, vamos buscar ajuda. E talvez você seja essa pessoa, e você busca hoje essa ajuda que Deus está te dando. Deus te abençoe e que tenhamos um tempo e um mês abençoado. Amém. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduze a minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida, sob a luz do teu olhar, sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, tropeçar, e eu caio em teu abraço. Antes de orar com você e orar pela tua vida, pelo teu momento, eu quero fazer o convite que a gente faz a cada encontro, o programa Sintonia com a Alma, que é o nosso encontro de espiritualidade e música. Acontece hoje à noite, às 19 horas, na Comunidade dos Apóstolos. Então, você que está me assistindo, você que é de Joinville e tem possibilidade de vir, venha. Um tempo muito especial. É um convite que eu faço com muito carinho, porque eu sei o quanto ele é significativo esse momento. As pessoas, elas são renovadas, elas se emocionam, elas oram, elas são ministradas. Então, quem sabe você está precisando disso. Venha hoje, às 19 horas, aqui na comunidade. Você terá um tempo para orar, você terá um tempo para ser ministrado, você terá um tempo para louvar a Deus e também ser tratado, seja pela música, pela oração, pelo silêncio, porque esse é o tempo de restauração, ok? E vamos orar, então, se você puder acompanhar comigo, ore, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos estar em oração. Senhor, eu quero interceder por todas as pessoas que de alguma forma estão ouvindo, estão neste momento recebendo esta palavra, esta oração. Que o Teu Espírito Santo, que sonda profundamente os corações, sonde no coração dessa pessoa e dê a ela ânimo, coragem, fortaleza, que ela possa experimentar, Senhor, um renovo, que ela não se deixe abater pelas suas angústias, pelas suas aflições, pelos seus medos, pelas tribulações, mas que em meio a tudo isso, cada um seja fortalecido. Também nos dê olhos, Senhor, para perceber aqueles que estão sofrendo, de perceber aqueles que estão angustiados, a ponto de pensar em tirar a própria vida. Ajuda-nos, nos dê sabedoria para ser para essas pessoas não julgadores, mas acolhedores, de ser para essas pessoas pontos de apoio, de estímulo, de ânimo, para que elas busquem ajuda. Ó Deus, coloque a Tua mão sobre todas as pessoas, para que elas sejam restauradas, curadas e fortalecidas. E assim como o apóstolo Paulo, que experimentou essa sombra da morte, e ao mesmo tempo também experimentou a salvação, a graça, que cada um experimente isso, Senhor, com o Teu agir de forma sobrenatural. Assim eu oro, intercedo, para que nós experimentemos esse Teu cuidado. E tudo mais, entregamos na oração que Tu nos ensinaste,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E eu quero desejar a bênção de Deus para você, para que você receba essa bênção, viva essa bênção e por onde você for seja bênção. A gente é abençoado para abençoar. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te envolva e que você experimente a paz que vem dele. Amém. Ouçamos então a última música e até mês que vem, quando nos encontraremos no programa Sintonia com a Alma. E venha hoje à noite para estarmos juntos. Até lá.